Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar falando com vocês, né, sobre uma revisão de química com algumas questões envolvendo número de massa, isótopos, isóbaros e isótopos, né, e mudança de estado físico aí da matéria. Tá? Então, vamos lá. Aí, na primeira questão, eu já tenho aqui o elemento de sódio, né, contém. Veja aqui que na representação eu já sei que 23 é o número de massa, tá? E 11, o número de próton. Então, já tenho duas informações importantíssimas aí para resolver a questão. Então, A, que é a massa, que é 23, o próton, que é 11, certo? E aí que falta neutro, como pede aí nas alternativas, né? Então, para achar o neutro, basta eu subtrair a massa com o próton. Então, 23 menos 11, 12, certo? Ou pode fazer a partir da fórmula. Lembre lá que massa é igual a próton mais neutro. Então, massa é igual a 23. Próton é igual a 11. Mais N, que é o número de nêutron. Se aqui tá mais, passa para o outro lado, ó. Menos, ó, 23 menos 11 igual a N. Então, 23 menos 11, 12, que é o número de nêutrons que a gente encontrou. E a gente vai analisar aí as alternativas. Na letra A, está falando que tem 11 prótons, beleza. 23 de massa, ok. Só que ele falou 11 de nêutron, então descarta a letra A. Na letra B, de cara, já vou descartar, porque está dizendo que tem 10 prótons, então descarta. Na letra C também vou descartar, porque está dizendo que tem 23 prótons. Não, tem 23 de massa do elemento. Na letra D, eu estou falando que tem 11 de próton, confere. 23 de massa, confere. E 12 de nêutron. Então, a alternativa correta aí nessa questão seria a letra D de dado. Então, a gente já resolveu aí a questão número 1. Vamos para a questão número 2. Lembrando que essa questão número 2, ele está falando aí de mudanças de estado físico da matéria. Até botar aqui para destacar, né? Ele fala aqui, ó, que a água ela pode ser encontrada na natureza nos estados sólido, líquido ou gasoso. Conforme as condições, a água pode passar de um estado para outro através de processos que recebem nomes específicos. Um desses casos é quando ela muda do estado gasoso para o líquido, certo? Assinale a alternativa que apresenta o nome correto aí dessa transformação, certo? Então, a gente vai ver aí o nome dessa transformação. Vamos lembrar o seguinte, né? Que eu tenho na matéria 3 estados físicos, né? Eu tenho o sólido, o líquido e o gasoso. Lembrando que para a substância passar do estado sólido para o estado líquido, a gente tem um nome específico, né, para esse processo. Então, a gente vai chamar aqui, ó. Esse nome é fusão. No estado, o processo inverso, né, do estado líquido para o sólido, a gente chama de solidificação. Certo? No estado líquido para o gasoso, a gente tem que vaporização. E do gasoso para o líquido, a gente chama de condensação. No estado, né, sólido direto para o estado gasoso, esse processo a gente chama de sublimação. Então, na questão pede que quando a água, o nome do processo, quando a água passa do estado gasoso para o líquido, né? Então, eu sei que aí vai ser condensação. Então, a resposta correta seria aí
o número 4. Aí vamos para a questão 3, que é referente ao estado físico também, só que das substâncias. Tem uma pequena diferença, né? Observe na tabela a seguir o ponto de ebulição e de fusão de algumas substâncias, tá? Aí a gente tem o quê? Que o ponto de fusão é quando, lembra aí, a substância passa do estado sólido para o líquido. O ponto de ebulição, que é um tipo de vaporização, é quando a substância passa do estado líquido para o gasoso. Aí na terceira ele pede o quê? Que identifique qual dessas substâncias são encontradas em estado líquido, né, em temperatura ambiente, aproximadamente 25 graus Celsius. A gente vai ter que 25 ele vai ser a temperatura de referência, né? Vamos ver aqui, ó, o metano ele tem um ponto de fusão de menos 183 e de ebulição menos 162. O 25 graus, né, ele é muito maior do que o ponto de ebulição. Então, o metano a gente vai encontrar ele no estado gasoso. O mercúrio, veja que 25, ele é maior que o ponto de fusão, que é número positivo, né? Então, e menor que o ponto de ebulição. Então, a gente vai encontrar o mercúrio no estado líquido. O álcool, ele vê que o ponto de ebulição, né, que é 78, ele é menor que 25 e maior que o ponto de fusão. Então, a gente também vai encontrar o álcool no estado líquido. A água, o ponto de fusão é 0 e o de ebulição é 100. Então, 25 é maior que o ponto de fusão e menor que o ponto de ebulição. Então, a gente também vai estudar, vai encontrar ele no estado físico líquido, tá? O chumbo, ele vai ser o quê? 25 é muito menor que o ponto de fusão. Então, eu sei que o chumbo, eu vou encontrar ele no estado sólido. E o ácido acético, ó, 25, ele vai ser maior que o ponto de fusão do ácido acético, né? E menor que o ponto de ebulição. Então, eu também vou encontrar ele no estado líquido. Então, veja aqui, vou encontrar no estado líquido, vai ser o mercúrio, o álcool, a água e o ácido acético. Então, a alternativa correta vai ser a letra B, que eu vou encontrar ácido acético, álcool, mercúrio e água no estado líquido. Aí a quarta é basicamente a mesma coisa que a terceira, né? Eu só botei para vocês treinarem mais. Acho que subiu mais um pouquinho. Então, a gente tem aqui, vou marcar para vocês. O ponto de fusão do bromo é menos 7,2 graus Celsius. O ponto de ebulição é 58,8 graus Celsius. Então, identifique aí ele que é o estado físico, né, do bromo, né, nas seguintes temperaturas. Veja aqui na letra A, eu tenho menos 30 graus Celsius. Menos 30 é muito menor que menos 7,2. Então, significa que eu vou encontrar o bromo no estado sólido. Na letra B é 0 graus Celsius. 0 é maior que o ponto de fusão do bromo, né, e menor que o ponto de ebulição. Então, eu vou encontrar ele no estado líquido. Na letra C está falando 35 graus Celsius. Então, eu vou encontrar o bromo no estado líquido também, porque a temperatura de 35 é menor que o ponto aí de ebulição do bromo. Na letra D, já observa-se ao contrário, né? Que 80 ele é maior que o ponto de ebulição. Então, eu vou encontrar o bromo no estado gasoso. O 110, ele é muito maior que o ponto de ebulição do bromo, então eu vou encontrar ele também no estado gasoso. E assim a gente terminou a resolução da quarta questão. E a gente vai para a quinta. Na quinta, acho interessante o quê? Ele está falando que o elemento, né, de bromo também, ele tem, e já deduz uma informação importante. A massa do bromo é 75 e o próton, ele tem 35. Aí ele perguntou, contém na composição nuclear. Lembrando, gente, quando fala assim, composição nuclear, estou falando do núcleo, do átomo, né?
Então, lembrando aí que eu tenho o núcleo, que é a região central, né, do átomo, que é rodeada aí pela eletrosfera, certo? No núcleo, eu encontro aqui partículas. Eu encontro o próton, que é a partícula positiva, e os nêutrons, que são as partículas aí negativas, que não têm carga. Então, quando fala composição nuclear, quer saber a quantidade de próton e a quantidade de nêutron. Como aí na questão ele já deu a quantidade de número de próton, que é 35, a gente não precisa fazer nada, coisa boa. Então, a gente vai botar aqui, ó. Ele deu a massa, né, que é 75, que é importante para a gente achar a quantidade de nêutron. Deu próton, que é 35. E o número de nêutron é só subtrair a massa do número de próton. Então, 75 menos 35, 40, né? Ou quem preferir pode substituir na fórmula, né? Aquela que a gente fez na primeira questão. Que o número de massa é A igual a próton mais nêutron. Como a gente já achou aqui as informações essenciais, né? Que no núcleo eu vou ter 35 próton e 40 nêutron, então a resposta correta aí da quinta seria a letra C, certo? Tranquilinho essa quinta questão. A sexta, né? Com relação aos átomos abaixo, podemos afirmar que a gente vai lembrar aí de isótopo, isóbaro e isótopo, né? Vamos lá. Na letra A, falam que Y e R são isótopos. O que seria isótopo? Seriam elementos que têm a mesma quantidade aí de próton. Veja aí que o X, ele tem 21, o Y 22 e o R tem 21 de próton. Então, logo de cara eu vejo que X e R são isótopos, né? E não Y e R, como está afirmando aí a alternativa A. Então, eu já descarto a alternativa A. Na alternativa B, ele está falando que X e R são isóbaros. Isóbaros são aqueles que têm a mesma quantidade de massa. Então, de cara, eu vejo aqui que X tem massa 50 e Y também tem massa 50, são isóbaros. Então, é X e Y que são isóbaros, e não X e R. Então, eu descarto a letra B também. Aí, na letra C, tá falando que X e R são isóbaros. Então, a gente vai descobrir o número de nêutron aí dos elementos. O X, eu tenho o quê? 50 menos 21 dá 29. Então, 29 nêutrons do X. O Y vai ser o quê? Ó? 50 menos 22, eu vou ter 28. E o R, ele vai ser o quê? 49 menos 21, 28. Ou seja, Y e R, que seriam isótonos, ou seja, teria a mesma quantidade de nêutrons. Então, descarta a alternativa C também, certo? Na letra D, está falando que X e R possuem o mesmo número de elétrons. Lembrando aí, que todos esses elementos, né, todos os átomos, ele está no estado fundamental, ou seja, o número de prótons é a mesma quantidade no número de elétrons. Veja aí que X e R, ele possuem 21 prótons, ó, o X tem 21, o R também tem 21. Então, significa que X e R também têm o mesmo número aí de nêutrons, ou, desculpa, mesmo número aí de elétrons. Então, significa aí que a alternativa D está correta. E assim a gente resolveu a sexta questão. E por último, a gente tem aí, na sétima, para a gente identificar quem são os isótopos, os isóbaros e os isótopos, né? Lembrando que isótopos é a mesma quantidade de próton, isóbaros a mesma quantidade de massa, e isótopos a mesma quantidade de nêutron. O que eu vou fazer? Eu vou calcular a quantidade de nêutron, tá? Para cada elemento aqui, na letra A. Eu tenho 10 de próton, e nêutron vai ser o quê? 20, que é a massa, né? 20 menos 10, 10. O B vai ser 23 menos 12, que é 11. O C também vai ser 11, né? Porque 21 menos 10, 11. E o D também vai ser 11, né? 20 menos 9, 11. Beleza. E agora eu vou classificar em isótopos, isóbaros e isótonos.
Vou mudar até de cor para ficar visível para vocês, né? Essa questão, tá indo aí a coloração. Deixa eu botar aqui, coloração diferente. Foi. Então, vamos lá. Isótopos, ele tem a mesma quantidade de prótons, né? Então, a gente vai ver que o A, elemento A, ele tem 10 e o elemento C também tem 10. Então, A e C são isótopos, né? O B e o D não, né? Porque tem prótons, quantidade de prótons diferente, né? O B eu tenho 12 e o D tem 9. Beleza. Os óbvios vai ser aqueles que têm a mesma quantidade de massa. Então, o A tem 20 e o D também tem 20. Então, ó, A e D são isótopos. E isótopos seria a quantidade, aqueles elementos que têm a mesma quantidade de nêutrons. Então, vai ser B, C e D. E a gente conseguiu finalizar aí, ó, a letra A da última questão. E a gente vai para a letra B. Vamos calcular logo a quantidade de nêutrons de cada elemento. No A, eu tenho o quê? 61 menos 30, 31. O B, eu tenho o quê? 61 menos 29, 32. O C, eu tenho 60 menos 29, 31. O D, ele tem 59 menos 29, 30. E o E, ele vai ter o quê? 60 menos 30, 30. Calculei aí a quantidade de nêutrons de cada elemento, que foi subtrair a quantidade de massa com a quantidade de próton, né? E aí a gente vai classificar em isótopos, escrevendo aqui isóbaros e isótopos. Pronto. E aí a gente vai fazer agora, né? A classificação. Isótopos vão ser aqueles que têm a mesma quantidade de próton, né? Então, eu tenho um A que tem 30 e o E que também tem 30. Então, A e E são isótopos, certo? E também tem o outro par aí de elementos que tem a mesma quantidade aí de próton. O B que tem 29, o C que tem 29 e o D que tem 29. Então, B, C e D. Pronto, já classifiquei os isótopos. Os isóbaros, né, vai ser aquele que tem a mesma quantidade de massa. Já tem o quê? De cara o A, que tem 61, e o B, que tem 61. Então, eu tenho um A e B isóbaros. E também tem o outro par, né, de elementos isóbaros, que é o C, que tem 60 de massa, e o E, que também tem 60. Então, C e E. E os isótopos são aqueles que têm a mesma quantidade de nêutron, que aí eu tenho um A e o C. Então, A e C. E eu tenho D e E, que tem a mesma quantidade de nêutrons. Então, D e E. E assim a gente conseguiu finalizar essa revisão aí de química, que espero que ajude vocês a estudar e atender os conteúdos aí dessa disciplina. Então, espero vocês até o próximo vídeo. Tchau!